Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Essa semana vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, eu e Gabeira vamos falar sobre a pesquisa do Datafolha, divulgada na sexta passada, e que mostrou o crescimento da aprovação do presidente Bolsonaro. Em abril do ano passado, 32% dos brasileiros consideravam o governo ótimo ou bom. Um ano depois, esse percentual avançou para 33%. Se manteve em 33% em maio, recuou para 32% em junho e agora subiu para 37%. A pesquisa meio que consolidou essa nova fase do governo, uma fase de aproximação dele com o Centrão, de tentação de furar o teto de gastos e a dúvida que se instalou sobre a permanência do ministro Paulo Guedes no comando da economia. A partir dessa economia, portanto, tem muita coisa para destrinchar. E tem também um segundo assunto que mobiliza todo mundo, que é o caso trágico da menina que era estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade, engravidou agora aos 10, e quando foi fazer o aborto previsto em lei, teve uma série de dificuldades, tendo inclusive que sair do Espírito Santo, estado natal dela, para Pernambuco para poder fazer o procedimento que afinal foi feito. Gabeira, eu vou começar aqui relembrando os números da pesquisa para entrar no nosso primeiro assunto, pelo menos o principal deles, que é a aprovação do Bolsonaro, que chegou a 37%, é a mais alta desde que o Bolsonaro tomou posse. Ou seja, a gente, isso é impressionante, pode dizer que ele está no auge da popularidade dele com 20 meses de governo. É importante também dizer que essa pesquisa foi feita em meio à comoção dos 100 mil mortos pela Covid. E eu nem quero ainda falar da comoção também que causa as histórias mal contadas do Queiroz com a família Bolsonaro, do desemprego também, que já era gigantesco antes da pandemia e tal. E tem mais uma coisa, esses 37% são os que consideram, na pesquisa, o governo bom ou ótimo. Se a gente somar com outros 27% que o Datafolha disse que consideram o governo um governo regular, ou seja, é uma gente que não necessariamente desgosta do governo, a gente soma esses 37 com os 27, chega a 64% de pessoas que, enfim, não exatamente desgosta do governo Bolsonaro. Claro que para entender tudo isso, ninguém tem dúvida que o auxílio emergencial de R$600 está no centro das coisas. Na minha coluna de domingo, só para terminar aqui o que eu quero iniciar, na minha coluna de domingo no Globo eu publiquei um dado que eu acho impressionante, que ele é simples e acho que explica tudo isso. É um estudo feito pelo banco JP Morgan, que diz o seguinte: a renda média no Nordeste subiu 26% na pandemia por causa dos R$600. Na região Norte, subiu 24%. No mês de maio, 4,2% da população brasileira vivia com renda domiciliar de R$ 154 mensais por membro da família, abaixo dessa linha da pobreza. Era o equivalente aí a 8.800.000 pessoas. Em junho, o percentual caiu para 3,3% da população, com um equivalente aí de quase 7 milhões de pessoas, 6.900.000 pessoas. Enfim, embora eu esteja convencido que não é só esses R$600 que explicam o resultado positivo, esse é o fator mais importante, não é isso? Sem dúvida, é o fator mais importante e, evidentemente, que são pessoas que estavam necessitadas ou pessoas também que se sentiram até numa situação melhor. O processo de distribuição de renda foi um processo que nenhum governo de esquerda conseguiu fazer em tão curto prazo. Sim. Né? Então, em termos de prazo, ele conseguiu fazer um processo de distribuição de renda muito intenso. A única questão que se coloca, em primeiro lugar, é se isso é sustentável, se você consegue manter esse processo durante muito tempo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não poderá continuar pagando o auxílio emergencial por muito tempo. E o motivo é claro, né? É o alto custo aos cofres públicos
porque esse programa, esse auxílio emergencial, a gente vem acompanhando, custa 50 bilhões de reais por mês. Só para você terem uma ideia, o Bolsa Família custa 30 bilhões por ano. Mas ainda que não seja sustentável nesse nível, ficou bastante evidente para ele e para todos nós que qualquer tipo de ajuda emergencial ou qualquer tipo de ajuda do tipo Bolsa Família ou Renda Brasil, não importa o que for, é uma garantia de popularidade numa área em que as pessoas necessitam realmente dessa ajuda. E não se pode condenar as pessoas mais pobres porque elas apoiam um governo que destina verba para elas, porque, na verdade, a classe média às vezes apoia um governo ou deixa de apoiar um governo apenas pelo medo de perder as suas condições, entende? Então é razoável que as pessoas nessas condições, pobres, necessitadas, se movam em relação às ajudas oficiais. De um modo geral, as populações mais necessitadas tendem a apoiar o governo, porque elas dependem muito da ajuda de governo, entende? Então, isso que a gente vê ao longo da história, quase todos os governos, quando se consolidam, tendo o apoio das regiões mais pobres do país. Curioso porque quando no governo do PT teve o Bolsa Família e o apoio inequívoco do Nordeste ao PT, ao Lula, muita gente, sobretudo na esquerda, dizia que agora sim o povo se conscientizou, é um povo consciente, tem um olhar consciente para a política. Aí o mesmo povo agora está, enfim, de alguma maneira apoiando o Bolsonaro, pelo menos especificamente nesse caso, e aí vira um povo que apenas aceita ajuda clientelista. Tem que tomar cuidado porque é o mesmo povo e, como você diz, talvez ele esteja zelando pelos próprios interesses. É o mesmo povo que tem apoiado todos os governos nessas áreas, entende? Quer dizer, porque é uma característica de populações que dependem de ajuda oficial, entende? É natural que isso aconteça, a não ser, evidentemente, quando essa ajuda falha, ou a não ser quando existam outros fatores tão fortes que conseguem, de uma certa maneira, neutralizar esse. Eu não vejo no horizonte para uma população como essa. Por exemplo, vamos dizer o caso Queiroz, Sim. Né? O caso Queiroz, na verdade, ele ajudou o presidente da República. As denúncias a respeito do caso Queiroz fizeram com que o presidente da República reduzisse o seu ímpeto e deixasse de combater o Congresso e o Supremo. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Isso deu uma visão mais pacífica a ele e contribuiu, de uma certa maneira, também para melhorar a popularidade dele. Então, indiretamente, o caso Queiroz, que é uma constante, seria um constante desgaste dele, na verdade, conseguiu melhorar também a situação dele, não é? Então, esses dois fatores, a renda emergencial e o caso Queiroz, acabaram sendo positivos para ele. Gabeira, e outra coisa que me parece claro é que o auxílio emergencial, ele veio para ficar. Quer dizer, a gente não sabe ainda o valor, isso é uma decisão dificílima que vai ser tomada pelo governo. Agora, nenhum político, e aí ainda mais com o caso Queiroz, que a gente já falou tanto aqui, nos calcanhares, vai abrir mão desse sopro de ar fresco das pesquisas do nada. Quer dizer, o Bolsonaro, ele pode até abrir mão do Paulo Guedes, mas ele não pode abrir mão do auxílio emergencial hoje. Claro que tem uma outra discussão aí, quer dizer, será que essa pesquisa não mostrou apenas que essa popularidade dele, ela só se sustenta com R$600 por mês? Não sei, mas talvez com 200, 400, isso é uma decisão que agora o governo vai tomar. É claro, ninguém vai fazer essa reflexão, né? Olha, eu gostava dele quando ele dava 600, agora que dá só 400. Eu acho que continua o mesmo. Eu acho que a reflexão é a seguinte, a popularidade dele, e isso eu acho um caso bastante raro, a popularidade dele aconteceu
No primeiro, a maioria, 47% da população, acha que ele não tem culpa nas mortes da pandemia, que a política dele não é responsável por nenhum problema na pandemia de coronavírus. Não é? Já é uma leitura extremamente favorável a ele, eu acho. Sim. Porque, evidentemente, que uma política nacional tem peso. Não é? A outra questão, quer dizer, a primeira é essa, já escapou. A questão que me preocupa, não é? E a questão que deve ser levada em conta, é que esse trimestre que passou foi um trimestre com uma queda na economia bastante acentuada. E o país pode entrar em recessão. A economia brasileira levou um tombo feio no segundo trimestre do ano. Foi o que revelou o chamado IBC-BR, o índice do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB. Esse indicador, divulgado agora há pouco, apontou uma queda de 10,94% entre abril e junho. Eu conheço pouquíssimos casos de presidentes da República, de líderes, que mantêm a sua popularidade num país em recessão. Não é? De um modo geral, a gente sempre diz que as condições econômicas do país, quanto piores, pior a popularidade do presidente, apesar da ajuda, entende? Eu tenho a impressão de que, evidentemente, que essa base vai continuar, uma base que se sustenta com a ajuda que o governo dará e que será mantido. Mas o restante do país precisa ser governado também. E tem necessidades também. E se ele consegue ou não atender essas necessidades em momentos de recessão, aí é que você vê como vai se desenvolver a popularidade dele. Se vai se manter no mesmo nível, se pode cair um pouco, enfim, como vai se comportar nesse caso. O que eu observei ontem, a partir do manejo do orçamento, é que ele já está destinando mais dinheiro, possivelmente, à defesa do que à educação e à saúde. A defesa terá um acréscimo de 48,8% em relação ao orçamento deste ano, passando de 73 bilhões de reais para 108 bilhões em 2021. Enquanto isso, a verba do Ministério da Educação deve cair de 103 bilhões de reais para 102,9 bilhões. Então ele tem uma perspectiva de fortalecer as Forças Armadas, de destinar 7 bilhões para as Forças Armadas e conquistar, evidentemente, um apoio bastante sólido nas Forças Armadas, como na Venezuela. Mas, de qualquer maneira, é um apoio sólido que ele terá aí. Se ele tem um apoio sólido das Forças Armadas e um apoio sólido da parte da população que ele ajuda, cria-se uma situação muito parecida com a Venezuela, em caso de crise. Agora, Gabeira, eu queria entrar aqui no Paulo Guedes. Quer dizer, o Paulo Guedes cai ou não cai? Primeiro, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente descrever a situação do Paulo Guedes no governo, que é pelos apelidos que ele foi recebendo ao longo desses 20 meses desde a posse. Primeiro, ele era o posto Ipiranga, Bolsonaro enchia a boca para dizer. Depois da reforma tributária, ele passou a ser chamado de Imposto Ipiranga. Depois, teve umas pessoas mais céticas com os resultados da política econômica dele, que mandou para ele o novo apelido, Impostor Ipiranga. E agora que tem essa possibilidade de queda dele, ou esse zum, o Paulo Guedes virou Deposto Ipiranga. A ideia de furar teto existe, o pessoal debate, qual o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC de guerra. Nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Eu falei, qual é a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Então, eu queria dizer o seguinte, a situação dele nunca teve tão frágil nesse tempo todo de governo. Quer dizer, mas eu não vejo acontecendo nada no curto prazo. Se tiver que acontecer alguma coisa, é realmente mais para o fim do ano. Primeiro que pelos movimentos feitos pelo Paulo Guedes nos últimos dias, por todo mundo com quem eu tenho conversado, da equipe econômica, do próprio Palácio do Planalto, ele quer ficar, ele não jogou a toalha, ele está trabalhando para ficar. Eu não imagino que mágica o Paulo Guedes
possa fazer num governo que é cheio de militares, com a cabeça meio de Brasil grande, com políticos do Centrão querendo obras a todo custo, e com o Bolsonaro certamente encantado com essa popularidade em alta. Quer dizer, como é que ele pode fazer para manter o receituário dele? Mas o fato é que ele quer ficar. Existe muita confiança do presidente em mim. E existe muita confiança minha no presidente. Eu acho que nos momentos decisivos, já aconteceram 2 ou 3 vezes, momentos decisivos, onde o presidente me apoiou. Não tem dúvida. Eu acho que existe também no Congresso um outro apelido que é o ministro da semana que vem, porque ele está sempre mandando as decisões dele na semana seguinte. Eu acho que esse tema, se o Paulo Guedes fica ou não fica, eu acho secundário. Eu acho principal o fato de que a política vai mudar. Sim. Se ele se adapta a essa política que vai mudar, eu acho que ele fica. Se ele resistir a essa política, eu acho que ele sobra, entende? Evidentemente que não é mais o Paulo Guedes que escrevia aqueles artigos em que dizia que ia fazer, que ia privatizar, que ia alterar o quadro brasileiro, que ia modernizar. Quer dizer, todas as promessas que ele fez e tudo aquilo que estava mais ou menos contido no programa dele será reavaliado nessa nova política. E ele vai ter que se contentar com isso. Já aconteceu muitas vezes das pessoas continuarem e julgarem o seu programa no mar. No final das contas, o que vai definir a permanência do Paulo Guedes é o que ele vai conseguir entregar no tal Renda Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família. Hoje, o teto do Bolsa Família é de R$ 205 e 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família. O que a equipe do Paulo Guedes está estudando para o Renda Brasil é ampliá-lo para entre 16 e 18 milhões de famílias recebendo. E agora, eles estão fazendo as contas nesse momento para saber o quanto a mais do que os 205 do Bolsa Família essas famílias vão poder receber. Será que ele consegue botar mais R$ 200 nisso, mais 250, mais 100? Isso, quer dizer, essa conta de chegada é o que vai determinar, ao fim e ao cabo, quanto tempo mais ele vai permanecer. Porque é isso que o Bolsonaro hoje está levando mais em conta do que, como você está dizendo, o receituário liberal com o qual ele entrou no governo e tentou implantar. Para quem era um crítico da social-democracia e um crítico dessas políticas, ser reduzido a ter que definir o quanto vai garantir numa Bolsa Família, mostra bastante bem que mudou o quadro. Gabeira, vamos para o nosso segundo assunto. Hoje de manhã foi preso o sujeito que estuprou a própria sobrinha. Em Minas Gerais, né? Ele foi preso em Minas Gerais. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou isso pelo Twitter de manhã. Agora, o que eu queria começar conversando com você é o seguinte: essa mobilização toda na porta do hospital, lá onde foi feito o aborto, quer dizer, mostrou como o Brasil ficou escancaradamente mais conservador, mais assumidamente conservador. Porque o aborto, que em caso como dessa menina capixaba, era até pouco tempo atrás um assunto pacificado. Ele está previsto no Código Penal de 1940, tem 80 anos de idade esse Código Penal. Agora é um tema que causa estardalhaço. Um grupo de religiosos contrários ao aborto tentou impedir que o diretor do hospital entrasse na unidade. A direção da maternidade precisou chamar a polícia. Não há dúvida que esse é o novo Brasil. Quer dizer, tem muita gente que, quando assistiu a live do Caetano Veloso, 2 semanas atrás, suspirou: eu estava com saudade do Brasil, esse é o verdadeiro Brasil e tal. Esse é o Brasil que muita gente tem orgulho, eu também, mas eu não me arrisco a falar que esse é o verdadeiro Brasil de hoje. Ainda que a gente não possa negar que é um Brasil que avança nas pautas que tem que avançar, dos negros, dos LGBTs, mulheres, tem um outro Brasil emergente, muito bem articulado,
no conservadorismo, que é um Brasil que ganha espaço cada vez mais. Sem dúvida, você vê esse fenômeno também, de uma certa maneira, nos Estados Unidos, né? Não significa... E os Estados Unidos são considerados também um país moderno, um país de ponta, um país tecnologicamente avançado. O que aconteceu no Brasil também houve uma quebra da legalidade pelos grupos conservadores, entende? O fato de você divulgar o nome da menina e divulgar o hospital onde estaria acontecendo a intervenção foi uma quebra da legalidade. Primeiro, quebraram a privacidade da menina, que já foi violentada de novo por essa quebra de privacidade, e o anúncio do hospital onde as pessoas foram se manifestar. Quem divulgou o nome da menina e o endereço do hospital nas redes sociais foi a extremista Sara Giromini. Ao tomar conhecimento da publicação, grupos liderados por mulheres, favoráveis ao cumprimento da decisão judicial que autorizou o aborto, também protestaram. Não vamos abrir mão da vida de uma menina de 10 anos. Eu acho que essa quebra da legalidade não marca um Brasil conservador, mas marca a existência dentro do Brasil conservador de um grupo bastante audacioso e bastante, digamos assim, disposto a quebrar a lei, entende? O outro aspecto que eu acho importante é que deu para nós um parâmetro para quando acontecem episódios desse tipo. Quando acontecem episódios desse tipo, muito possivelmente haverá choques entre a posição religiosa e o texto da lei. E não há dúvida que as pessoas que têm uma perspectiva republicana, uma perspectiva de considerar que o Estado é laico, vão estar ao lado do texto da lei. Então a gente tem que se acostumar com isso. Muito possivelmente pode surgir um caso semelhante no Brasil, como surgiu agora o caso do aborto dessa criança, e a posição correta, a posição adequada é prevalecer a lei e fortalecer a lei, entende? Eu acho que isso também ficou evidente que se de um lado houve reação e de outro lado houve essa quebra da lei, houve essa quebra da privacidade e todas as irregularidades que a gente viu, por outro lado também a opinião pública se manteve fiel ao apoio à criança. Você vê que a criança recebeu muitos presentes, que recebeu flores, que muita gente querendo fazer com que ela recupere a sua vida e siga adiante, entende? Você acha, Gabeira, que o Brasil está mais conservador ou o Brasil só está aflorando o lado mais conservador que estava um pouco camuflado? Olha, o que eu acho é o seguinte: o Brasil potencialmente tenha sido conservador, mas existem fatores que impulsionaram muito isso. Primeiro, um fator religioso, entende? A presença evangélica no Brasil, ela é uma presença que data de algumas décadas e ela veio organizando e estruturando cada vez mais essa mentalidade que já existia na população, não é? Ela explorou e articulou muito bem essa mentalidade. Do ponto de vista político, com o declínio da esquerda e a vulnerabilidade dela, surgiram também grupos políticos de direita que estimularam a visão conservadora, entende? Então nós temos aí um movimento social, religioso, que já se desenvolve há alguns anos, estruturando essa visão conservadora, e um relativamente novo movimento político mais popular de direita, que se estrutura a partir do próprio fracasso da esquerda em alguns campos. Então, a união desses dois movimentos, às vezes, ela se manifesta de uma forma muito clara. Você vê, por exemplo, o MBL. Ele é um partido, um grupo que surgiu com uma perspectiva liberal, à direita, mas num determinado momento se associou
a visão religiosa e teve uma perspectiva também de combater exposições artísticas, enfim, de entrar no campo dos costumes. O presidente da República sempre quis que a pauta dele fosse a pauta dos costumes, porque também esse é o campo que ele acha que pode se desenvolver com mais facilidade. Portanto, nós temos um desenvolvimento social, nós temos uma evolução política nos últimos anos e uma presença real no poder, entende? Então, tudo isso transforma o Brasil num país com potencial conservador muito superior ao que ele teve no passado. Aliás, voltando também ao nosso primeiro assunto de Bolsonaro, eu acho que, pelo menos até agora, 9h30 da manhã, quando a gente grava aqui o nosso podcast, o Bolsonaro não se manifestou sobre esse assunto. Esse é o típico assunto que até meses atrás, ou semanas atrás, o Bolsonaro ia meter a colher, ia ir para as redes sociais, falar e tal, e a gente sabe qual seria a posição dele, que ele é contra o aborto e tal, e ele não se manifestou até agora. Isso também mostra um pouco o novo Bolsonaro, que preferiu deixar com outros grupos para fazer esse tipo de campanha. Exatamente. Ou talvez porque espertamente ele percebeu que era uma bola mais dividida, né? Sim. Quem, aliás, foi ontem e falou sobre o assunto foi o Mourão, que falou... expressou a posição que nos parece a posição republicana, a posição do Estado, né? Sim, exatamente. A favor de que se cumpra o que está na lei. O Código Penal é claro, né? No caso, o aborto é mais do que necessário, recomendado. Tu imagina como é que uma menina de 10 anos de idade vai ter um filho e vai criar um filho. Isso é um absurdo. Enfim, no final das contas, como você diz, de alguma maneira, apesar de todos os sobressaltos, teve pelo menos um final republicano essa história horrorosa. Exato. Não, teve um final, digamos assim, moderno. Sim. Entende? Quer dizer, o que mostrou uma face conservadora do Brasil, mas mostrou também que existe uma visão sólida na lei, na opinião pública e no próprio governo, uma vez que o Mourão se manifestou, que garante essa solução legal, republicana e humana, sobretudo humana, né? Sim. Porque é uma desumanidade muito grande o que estavam fazendo, né? Dizem que em nome de Deus, em nome das suas religiões, mas é uma profunda desumanidade, um profundo desprezo pela vida da criança, né? Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Jornal O Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição da Carolina Moran e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.